Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é a Mayara Silva e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe um assunto pra vocês que conversei muito antes de pensar se eu ia gravar ou não esse vídeo, porque é uma coisa bem pessoal, uma coisa que a gente passa aqui em casa. E eu tenho certeza que tem outras mães por aí que também passam por essa mesma situação, né? Então eu resolvi compartilhar o que eu faço, como que eu cuido dela, né? Como vocês viram aí no título, a minha filha ela tem uma doença no pâncreas. É uma doença possivelmente rara. Por que possivelmente rara? Porque a gente ainda não tem o diagnóstico fechado dela. Nós sabemos que ela tem um problema no pâncreas, que eu vou resumir pra vocês mais ou menos o que ela tem aqui e vou fazer as 3 perguntas que sempre me fazem. Vou estar falando pra vocês. Basicamente... Sério, tem alguém subindo? Tá falando silêncio aqui, tô falando uma paz. Obrigada. Basicamente, o pâncreas dela produz mais insulina do que o nosso, um pâncreas normal, um bom funcionamento. Ele produz a quantidade adequada para combater o nível de açúcar que a gente tem no sangue, pra gente não virar diabético, né? Por isso existe o pâncreas. No caso dela, o pâncreas dela produz muito mais insulina do que o próprio corpo dela precisa. Caminhão. Muito obrigada. Então, o pâncreas dela produz mais insulina do que ela precisa. Então, faz com que, por mais que ela coma uma quantidade considerável de carboidratos, açúcar, em si o carboidrato ele vira açúcar no sangue. Então, o pâncreas joga insulina. Então, eu tenho que ter uma quantidade adequada para ele não achar que tá abusivo esse nível de carboidrato que vira açúcar e produzir muito. Porém, o pâncreas dela, ele produz até mesmo sem você ter acabado de fazer uma refeição. Por exemplo, o pâncreas, ele vai lá produzir insulina. No caso dela, não. No caso dela, ela está dormindo, não tá comendo nada e ele tá ali. Ele vê uma quantidade de açúcar no sangue, ele fala, não, eu preciso produzir insulina. Aí ele produz insulina sem necessidade, né? Por isso ela não pode ficar mais de 2 horas sem comer, inclusive dormindo. Ela toma leite de madrugada umas 3 a 4 vezes na madrugada, porque ela precisa repor esse açúcar que o pâncreas está tirando dela. A insulina está combatendo muito. Enfim, eu vou explicar um pouco mais sobre isso em um outro vídeo, porque é tanta... Enfim, são várias questões, né? Dá pra fazer outros vídeos. Uma moto passando. A criança chorando. Aqui nunca tem silêncio. Quando tem, eu resolvo gravar. Enfim, ela tem várias questões que envolvem isso, né? Quem tem um médico ao seu lado, graças a Deus ela tem vários médicos que acompanham ela, né? Que acompanham esse caso dela, que é um caso diferente, porque a gente já tá estudando esse caso, em específico o pâncreas, desde março, mais ou menos. Nós já estamos em final de outubro, então tá passando um carro. Estamos em final de outubro e até agora a gente ainda não tem um diagnóstico fechado. Então, eu vou responder algumas perguntinhas aqui que me fazem muito sobre isso. Deixa eu ver onde coloquei as perguntas. Tá. Primeira pergunta, quando falam que a minha filha, se eu falo que a minha filha tem uma doença no pâncreas. Ah, então ela é diabética. Não, minha filha ela não é diabética, né? Ah, mas você falou que ela não pode comer açúcar, então ela é diabética. Gente, existe uma grande diferença entre o açúcar, a sucarose, a sacarose. Existe uma grande diferença entre carboidrato alto, carboidrato baixo. Existe uma grande diferença entre frutas com índice glicêmico alto e frutas com índice glicêmico alto,
tá? Eu tô aprendendo ainda sobre um pouco disso. Pode ser que eu fale alguma coisa que não seja correto, porém é o que eu passo com a nutricionista dela e ela me informa, né? Funciona assim, pra Heloísa, no caso da minha filha. Ela não pode comer o açúcar, aquele açúcar cristal, né? Aquele açúcar. Mas ela pode comer um chocolate feito com sucralose, que é diferente a sucralose do açúcar. É isso que as pessoas não entendem. Pessoas diabéticas não podem comer nem com índice glicêmico alto, não pode uma sucralose que também faz subir a glicemia. É diferente. Então, cada caso é um caso. O diabético ele não pode comer nada doce. E nem com carboidrato também muito alto, porque carboidrato é açúcar. No caso dela, ela não pode com o açúcar. Por quê? Pro pâncreas dela, pro organismo dela, o açúcar, ele detecta muito mais rápido. Então, assim que ela come uma bala, que seja um pirulito ou qualquer coisa com açúcar, o pâncreas dela imediatamente, ele já vem produzindo muito. Com o que faz que produz muita insulina, corta toda a glicemia que ela já tinha no sangue também, né? Porque a gente precisa de um açúcar no sangue para poder, né, ter um funcionamento legal. Ele corta tudo, ele joga muita insulina que ele faz acabar com todo o açúcar que tem no sangue. O índice glicêmico do açúcar, por exemplo. Com a glicose que a gente tem no sangue, a nossa que a gente produz, ele acaba com ela. Onde faz a glicemia dela cair. Um exemplo que aconteceu já com ela. Ela colocou uma bala na boca, ela não chegou a engolir a bala, foi só uns pedacinhos, ela tipo mastigou um pouco, engoliu um pouquinho, o resto eu fiz ela cuspir. E nisso, a glicemia dela subiu para 230, mais ou menos. Ah, mas então subiu. Sim, só que da mesma forma que subiu para 230, em questão de 5 minutos ela caiu para 40. Então, é isso também que é o diferencial dela, né? Então, o pico elevado dela é no açúcar. Porque eu já comprei bala lá, o Come Bala feita com creme de leite e sacarose, se eu não me engano. Ou é sacarose ou é açucarose, porque tem diferença. Aí eu comprei essas duas pra ela e não subiu, gente. Juro. Eu dei a bala pra ela, eu dei 2 balas pequenas e foi pra 100. Uma glicemia ótima, que é entre 90 e 110. Ficou no 100. Então você vê a diferença aí. Então tem diferença sim. Só que não, ela não é diabética, respondendo a pergunta, né? Segunda pergunta, que fazem muito pra mim. Mas se ela tem hipoglicemia, por que ela não pode comer açúcar? Porque quem tem hipoglicemia não tem que comer uma bala, um doce pra subir, pra não desmaiar, né? No caso dela, é aquilo que eu expliquei. Comeu uma bala, subiu muito, caiu em menos de 5 minutos. Se você tem essa queda tão alta de glicemia em questão de minutos, você vai passar mal. Isso é óbvio, né? Então, é aquilo que eu te falei, o açúcar pra ela faz ela cair. E quando você tem uma glicemia abaixo de 40, você corre grandes riscos de ter convulsão, né? Como os médicos explicou pra mim, eu não sabia, né? O neurologista dela falou pra mim, todos falaram, na verdade, pediatra, todos que acompanham ela. Um carro de som. Passou. Todos falaram pra mim, não pode deixar cair muito, porque se cair ela vai convulsionar. E ela teve 2 convulsões fortes. Só que, gente, a convulsão de hipoglicemia não é a mesma convulsão de se debater, de uma pessoa que tem ataque epilético, essas coisas assim. É diferente. A minha filha, ela convulsiona dormindo, pra vocês terem uma ideia de como a gente não sabe nada desse mundo, porque eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que tinha uma possibilidade de uma pessoa passar mal dormindo de um nível extremo a convulsionar, né? A minha filha, os sintomas dela são de convulsão. Ela soa frio e ela revira os olhos. E ela não fala com você. Ela olha pra você, mas ela não está olhando pra você. Você vai passar a mão nela, ela vai ficar assim, ó. Ela não vai acompanhar o movimento seu. Ela vai ficar assim, ela fica parada.
a mosca. E essa é a maior dúvida que todo mundo tem, né? Então, minha filha não pode comer açúcar, tá? Ela pode comer sucarose, mas ela não pode comer açúcar. Que medicação que ela usa, então? Não, gente, minha filha, ela não usa ainda a medicação. Por que ela não usa a medicação ainda? É aquilo que eu falei, ela ainda não pode usar uma medicação se ela não tem um diagnóstico fechado. Para você entrar com uma medicação numa criança de 3 anos, que está em fase de desenvolvimento, crescendo, é bem mais complicado, né? Por isso os médicos falam, não medicam em casa, não faz por conta própria, medicação demais, gente. Isso afeta muito a criança. A minha filha é prova disso, a minha filha tomou corticoide desde quando nasceu. Ela nasceu prematura. Ela tomou corticoide a vida inteira dela, assim, entre aspas, né? Até 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos, ela tomou corticoide direto. Era de 15 em 15 dias ela tomando corticoide, predicindo forte. Isso acabou com ela, só que o problema dela era a única coisa que fazia funcionar, porque a minha filha ela tem dermatite. A dermatite ela é forte dela, sai ferida e tudo mais. Então o corticoide era o que resolvia. Porém, é aquilo que tudo que é em excesso faz mal. Fez mal pra ela, assim porque ela já tinha esse problema de glicemia e a gente não sabia. Ela passava mal assim e a gente não sabia o que era. E era o corticoide. Ela não, tanto é que em casa ela não toma. Se eu for ter que dar uma dose de corticoide pra ela, é só em ambiente hospitalar. Minha filha não toma corticoide em casa porque ele mexe com a glicemia, né? Mas se eu for ficar falando de tudo que já aconteceu aqui, é muita coisa, né? Mas resumão aqui pra vocês. Minha filha tem a doença no pâncreas, não tem um diagnóstico fechado, mas ela faz um tratamento com dieta fracionada, que é comer de 2 em 2 horas, uma quantidade correta, né? Por exemplo, a janta dela é 4 colheres de sopas rasas de arroz integral, um legume, uma proteína e fibra. Só que a fibra eu não consigo introduzir nela, então a gente tá achando outros modos de colocar fibras na comida dela, como na aveia, por exemplo. Eu faço frango empanado na aveia, coisas com aveia pra ela comer, porque querendo ou não, enjoa. Eu dava muito Danone com aveia. Ela enjoou, não quer mais. Resumindo ainda, a gente tá com dieta, nada de açúcar, a gente não dá açúcar pra ela de jeito nenhum. Não tem uma hipótese, porque a gente já viu que faz muito mal, então você fica com o coração na mão, você não vai dar. Eu não deixo ninguém dar. E, assim, eu vou tendo mais respostas e eu vou falando pra vocês. Por enquanto, o tratamento dela é esse. Nada de açúcar e dieta fracionada. E ela também usa um aparelho pra nos ajudar. É um aparelho que não é muito conhecido, porque todo mundo que olha no braço dela pergunta. Eu vou estar deixando aqui uma foto, se eu achar, que mostre bem. O aparelho fica em um dos 2 braços dela, cada hora tá em um. Ele fixa o aparelho no braço e ele é um medidor de glicemia. Você coloca ele do lado, ele mede a glicemia e mostra pra você se tá subindo, se tá caindo, como que tá. Isso ajuda bastante a gente, porque ainda mais quando você tá com um sono, tem que ficar acordando de madrugada, pra você ficar furando o dedo numa criança é complicado, né? Com ele você coloca do lado, pronto, olha se tá tudo bem, você volta a dormir, se não tá, você faz o que tem que fazer. Então, é muito bom. Excelente. Isso foi a indicação da endocrinologista dela, que ela passa tudo, que é uma excelente profissional e tá me ajudando muito, assim como todos os outros, né? Pretendo gravar mais vídeos desses, explicando um pouquinho mais sobre a doença da minha filha, tanto a evolução dela, como que tá indo, quando ela tiver um diagnóstico fechado. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo de tudo que ela já fez, porque ela já fez uma bateria de exames diferentes. E ela não tem só isso, né? Ela tem outros problemas de saúde. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo uns vídeos explicando mais, porque eu sei que assim como eu fiquei desesperada e eu não sabia nada sobre isso, eu sei que tem mães muitas vezes que pode estar passando pela mesma situação. E coisas que eu falo aqui, você pode falar pro seu médico e pode te ajudar, né? Assim como muita gente já me ajudou. E é isso. Se você gostou, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Eu vou estar trazendo muitos conteúdos sobre isso,
tá? Porque eu sei que é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu quero compartilhar com quem precisa, entendeu? Até quem não precisa, pra saber se tiver alguém, ó, eu já ouvi falar sobre isso, né? É sempre bom a gente tá bem informado, né? E eu vou trazer uns vídeos de dietinha, o que eu compro pra ela, e vou trazer um vídeo explicando como eu coloco, porque quem coloca esse aparelho na minha filha sou eu mesma. Ele é muito simples de colocar, mas eu vou estar fazendo uns vídeos certinhos sobre isso. E explicando outros assuntos também. É isso, se você gostou, deixa seu like. Não se esquece de me seguir lá no Insta. Você pode estar mandando dúvidas lá. Eu vou selecionar mais perguntas e vou trazer aqui pro canal, tá bom? Um beijo e até a próxima.